Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos hoje estudar juntos versículos 11 ao 15. Então, por gentileza, acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos, melhor dizendo, em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O texto aqui nos diz que assim que as mulheres saíram, certamente os soldados recobraram ali a consciência. O texto simplesmente disse que eles estavam como mortos, talvez tenham se assustado tanto que desmaiaram ali por alguns momentos. Recobrada a sua consciência, eles então se aperceberam do que aconteceu, não é? E foram até os líderes judeus antes de voltarem para o seu chefe do destacamento, ou seja, eles foram aos judeus porque eles foram colocados ali justamente para evitar o que estava agora acontecendo. Por que eles fizeram isso? Primeiro, porque foram os próprios judeus que, a pedido de Pilatos, os colocaram ali para montar guarda. E segundo, porque eles certamente estavam temerosos do que ia lhes acontecer, porque eles receberam uma tarefa e não cumpriram. E provavelmente eles estariam inclusive passíveis de morte, porque dormiram durante o serviço e receberam uma tarefa e não a cumpriram. Então eles vão aos judeus, mas vejam o que o texto diz. Eles contaram aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu, exatamente como aconteceu, não é? E os sacerdotes se reuniram e vejam o que o texto diz. Eles deram grande soma de dinheiro aos soldados. Eles remuneraram bem os soldados para dizer que exatamente aquilo que eles foram lá para fazer aconteceu e que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus, é o que o texto diz aqui, não é? Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Eles pagaram uma grande soma de dinheiro para eles admitirem que tinham falhado na sua tarefa, que dormiram e que enquanto dormiram os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus, não é? E vejam o detalhe que a gente vê aqui no verso 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. O que nós temos aqui são os líderes judeus agindo da mesma maneira, em conluio, se unindo para mentir mais uma vez, e tem um requinte a mais aqui nessa forma sórdida com que os judeus estavam promovendo as coisas. Eles estavam pagando, e muito bem, os soldados para mentirem. E o texto que diz aqui, nós o persuadiremos, ou seja, Pilatos, também envolve dinheiro. Eles iriam, com uma grande quantia, subornar também Pilatos, assim como subornaram os soldados,
para que mentissem. Esse dinheiro aqui certamente garantiria para o caso dos soldados serem dispensados do seu posto, né? Caso isso fosse descoberto, porque certamente pelo menos essa punição eles teriam. Mas o que chama mais atenção é justamente essa mentira que foi inventada pelos líderes aqui e dada e essa mentira recebeu um ar de verdade tal que o texto diz no versículo 15 que os soldados, ao receberem o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. É claro que, uma vez constatado o que os soldados relataram, que Jesus havia ressuscitado, os judeus não tiveram qualquer dúvida. Eles precisavam continuar a perpetuar a sua posição. Eles tinham que continuar a negar o poder de Jesus, negar qualquer tipo de afirmação sobre o fato dele estar vivo, porque eles, como não criam, continuavam não crendo em Jesus. É interessante que os evangelhos começam com uma nota que eu chamo no mínimo de irônica acerca dos líderes judeus, e ela termina com a mesma ironia, porque no começo nós vemos que os líderes judeus foram aqueles que informaram o exato local onde o Messias nasceria, em Belém da Judéia. Nós vemos que ao longo do ministério de Jesus, repetidamente os judeus se negam a crer em Jesus e a examinar as evidências que estavam diante de si. E aqui, mais uma vez, de forma muito irônica, mas também numa constatação da falta de fé daqueles líderes judeus, numa nota, como eu disse, no mínimo irônica, os mesmos judeus, ao invés de crerem, de tentar averiguar, simplesmente inventam uma mentira, pagam, subornam os soldados, e o texto diz com uma grande soma de dinheiro. E tem um detalhe importante, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte: de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio do dinheiro do templo. Vejam que eles subornaram Judas para que traíssem Jesus, e o texto diz claramente que eles disseram uns para os outros: nós não podemos retornar esse dinheiro para a bolsa do templo. Ou seja, eles tinham pago Judas para trair Jesus com o dinheiro que era destinado ao próprio Deus, para a governança do templo. Era dinheiro de dízimo, era dinheiro que deveria ser usado para a manutenção da casa de Deus. E agora, diferente do que aquilo que foi feito com Judas, que recebeu apenas 30 moedas de prata, como nós vimos, era o dinheiro pago por um escravo. Aqui o texto deixa claro, eles receberam grande soma de dinheiro. Esse dinheiro não era do bolso dos sacerdotes, não era do bolso do sinédrio. Esse dinheiro era do templo, esse dinheiro era dedicado ao próprio Deus, usado aqui de maneira escusa para subornar os soldados, para que eles mentissem e inventassem essa história. E quando nós lemos aqui, então, essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, é que praticamente uma geração depois, ou pelo menos 25 a 30 anos depois, quando Mateus escreve, ainda aquela mentira se perpetuava, ainda aquele engano, aquela história enganosa era repetida pelos judeus para justificar a sua própria conduta e justificar a sua própria
a sua própria religião e o modo como eles faziam as coisas. A mentira se perpetuava. É interessante ao lembrarmos que daí a pouco tempo o templo foi destruído completamente. Daí a pouco tempo a própria cidade de Jerusalém e toda a Judá foram dizimadas pelo próprio Império Romano. Como justificar algo que era injustificável? Como explicar algo que não tinha mais como explicar? O judaísmo havia caído e os únicos que não percebiam isso eram os próprios líderes judeus. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro a narrativa, caminhando para o final desse capítulo e caminhando para o final do próprio Evangelho de Mateus, no último capítulo. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.